Pacheco Pereira já desistiu neste momento de qualquer tipo de argumentação lógica e no dia de hoje decidiu, no dia de hoje, há 2 dias atrás, na verdade, decidiu começar a chamar de reacionário a todas as pessoas que não queriam a bandeira LGBT hasteada como se tivessem alguma ligação com a bandeira LGBT, quando na verdade a bandeira que nos deveria unir todos era a bandeira portuguesa e não deveríamos sequer estar a falar sobre esta coisa. Mas o Pacheco Pereira diz que até o CDS tem uma agenda reacionária de extrema-direita. Mal ele sabe que o CDS nem sequer chegam a ser de direita, na verdade, são moderados, são de centro-direita, figuras politicamente corretas. Não estamos a falar sequer de um partido minimamente que tenha que preocupar estas pessoas por causa da sua agenda de extrema-direita. Não, são figuras moderadas que acham estúpido hastear a bandeira LGBT. Vamos ver e fazer uns comentários. Que não podem ser repetidos. E esta luta que é reacionária não pode ser aceite, porque ela está associada, por exemplo, ao ataque ao aborto, está associada ao ataque às mulheres, no modo geral, à minimização das mulheres em relação aos homens, está associada a um conjunto de fatores discriminatórios que em Portugal ainda são fortes. Portanto, não me choca que em determinados sítios se hasteie a bandeira LGBT, embora acho que deve haver regras, até porque essas regras, por exemplo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, por exemplo, fez uma cerimónia para hastear a bandeira da Ucrânia. Quando veio cá o Papa, praticamente tudo quanto é edifício público, quanto é atividade das autarquias, principalmente da região de Lisboa, foi associada à visita do Papa. E a visita do Papa tem também um conteúdo ideológico, religioso e ideológico, como tem as críticas que o CDS faz, porque ele acha que a ideologia é aquilo que ele não gosta. Acho graça que Pacheco Pereira diga coisas do género. Bom, a vinda do Papa é ideológica e política. Podemos olhar para a coisa dessa forma, não digo que não seja uma análise possível. Agora, enquanto que a vinda do Papa representa a vinda da liderança da Igreja, na qual, digamos assim, mais de 80% dos portugueses se revêem, ou pelo menos identificam-se como católicos, independentemente do que pensem da Igreja enquanto instituição, o que é facto é que a presença do Papa é muito mais representativa do povo português. Qual é a percentagem do povo português que a bandeira LGBT representa? É que nós estamos a falar disto de um ponto de vista democrático, é mesmo do ponto de vista cultural. Porquê que a bandeira LGBT tem que ser hasteada quando na verdade estamos a falar de uma percentagem absolutamente mínima de toda a população? E diga-se de passagem, nem toda essa percentagem de gays, etc., se revêem na bandeira LGBT. Já pensaram nisso? Eu lembro-me, por exemplo, de ouvir Manuel Luís Goxa a dizer: bom, eu saí da minha caixinha quando assumi que o era, e agora querem-me meter noutra caixinha que é a comunidade LGBT, etc. Portanto, nem sequer as pessoas que têm essas orientações sexuais se revêem obrigatoriamente nessa comunidade. Porque nós sabemos, evidentemente, que a comunidade LGBT avança agendas marxistas e tem uma forma de estar no mundo, tem uma visão do mundo. Não é bem aquela mensagem do tipo: bom, nós temos estas orientações sexuais, deixem-nos em paz. A conversa já não é essa. A conversa não é essa em 2026. Claro que não. A conversa é: bom, além destas orientações sexuais que alguns dos membros desta comunidade têm, eu quero que vocês afirmem na lei os meus pronomes e se não o afirmarem vocês vão a tribunal. Eu quero que as pessoas sejam punidas por discurso de ódio caso me caracterizem com um género ou com um sexo-género, isso é a criação também de linguagem, mas com um sexo com o qual eu não me identifico. E se vocês não afirmarem que eu, por me vestir de animal, passo a ser um animal, então vocês são figuras odiosas que merecem ser presas. E portanto, não há nada aqui de eu tenho estas preferências sexuais, deixem-me em paz, só quero que não me aborreçam. Não há nada aqui disso. Estamos a falar de eu tenho estas preferências, mas eu tenho estes pronomes também, e portanto eles devem estar afirmados na lei. Vocês devem permitir que eu faça abortos de toda a maneira efetiva. E quando o Pacheco Pereira diz é um ataque ao aborto, é porque o aborto é imoral. Portanto, sim, é um ataque ao aborto, é verdade. E não é o CDS que o está a fazer. Não, no CDS são moderados, são de centro-direita. Portanto, nem sequer olhem para o CDS como uma ameaça, porque o CDS está do vosso lado na maioria dos temas, é verdade. Portanto, não coloquem as coisas assim, porque eu acho francamente que vos fica mal. Portanto, um ataque ao aborto, sim, é isso mesmo. É isso mesmo que é. Sobre a questão da vinda do Papa,
olhando para a lógica do Pacheco Pereira, que dizia, bom, mas então o povo acredita nestas coisas, a maioria silenciosa dá-nos razão e portanto é legítimo. De uma lógica democrática, hastear a bandeira LGBT não faz sentido. Espero ter esclarecido. Se é esta a lógica, eu acho que estas pessoas aplicam a lógica democrática a tudo, que é, se há uma maioria de pessoas que dizem um disparate, esse disparate torna-se verdade. Não se torna. Continua a ser um disparate. E as multidões continuam a fazer disparates pelas democracias ocidentais todas. Todas elas. Fazem disparates atrás de disparates, tomam decisões trágicas e, portanto, as pessoas que acreditam, bom, isto é a palavra do povo, é a palavra de Deus. Não é. Não, a palavra de Deus não falha, a palavra do povo falha com demasiada frequência. Portanto, nem sequer se metam nisso, que até vos fica mal, honestamente. Vamos ver a segunda parte. E isso significa que não há um critério comum. Portanto, a regulamentação, mesmo até colocar a bandeira nacional ao lado da bandeira da União Europeia, levanta-me objeções. Se quer ir a uma posição rigorosa em relação à utilização da bandeira nacional, nós fazemos parte de várias organizações internacionais, a NATO, por exemplo. Portanto, se põe a bandeira da União Europeia, porque é que não se põe a bandeira da NATO? Ou não se põe a bandeira de outras instituições que nós fazemos parte? Sendo que, como a União Europeia não é um Estado federal, no federalismo há propostas federais, mas não é um Estado federal, colocar a bandeira da União Europeia dá-lhe um conteúdo nacional ao lado da bandeira portuguesa. Portanto, a classificação e o uso das bandeiras é hoje sujeito ao mesmo tipo de guerras culturais que existem em relação a muitas outras matérias. E o CDS que traz para essas guerras culturais é um reacionarismo muito considerável, machismo, violência contra as mulheres, desprezo dos direitos das mulheres sobre o seu próprio corpo, ataque aos resultados do referendo do aborto, ataque à ideia de uma ideia sobre a vida humana e o corpo humano, que é uma ideia que nem sequer hoje, em muitos aspectos, a Igreja tem. É para referir à Igreja, porque supostamente eles são democratas cristãos, mas não fazem a mínima ideia do que é cristão. No tempo de Freitas do Amaral e da Adelina Mar da Costa, sim, havia uma ideia do que é que significava ser um partido democrata cristão. E certamente que nenhuma destas causas era central na vida política do CDS. O CDS hoje, como não tem existência própria, não tem nenhum papel na formulação das políticas naquilo que é essencial, dedica-se às guerras culturais e, neste caso, a proibição da bandeira LGBT faz parte dessas guerras culturais. Felizmente o maoísmo também não tem nenhuma proeminência na vida política portuguesa, Pacheco Pereira, se é que me faço entender. Vamos por partes. A bandeira da União Europeia. Pacheco Pereira tem razão. Não deveria ser hasteada ao lado da bandeira nacional. Não estamos perante um Estado federal, não fazemos parte de um Estado federal, portanto a bandeira identitária portuguesa é a bandeira portuguesa, não é a bandeira da União Europeia, portanto de acordo. Também não devemos hastear a bandeira da União Europeia. Espero ter ajudado. Portanto, fica resolvida essa questão. Mas na altura do Freitas do Amaral e do Adelina Mar da Costa não havia estas coisas de combater a bandeira LGBT e tudo mais. Bom, na altura do Freitas do Amaral as pessoas não decidiam os seus próprios pronomes. Era a gramática portuguesa que fazia isso por elas. É verdade. As pessoas ainda não tinham endoidecido na altura do Freitas do Amaral. Se tivessem endoidecido, talvez ele tivesse outro posicionamento. Posso garantir de certeza absoluta que faria da mesmíssima forma esse combate. Portanto, fica também esse esclarecimento. Acho graça que se diga que o Pacheco Pereira, enquanto ateu, segundo sei, posso estar enganado e não quero estar aqui a levar ninguém equivocado, mas eu creio que Pacheco Pereira é ateu e tem alguma graça perceber que estas pessoas citam o Papa ou a religião de alguma forma quando lhes dá jeito, quando não lhes dá jeito, dizem isso é do foro pessoal de cada um, portanto cada um é que decide se é crente ou não. Pacheco Pereira, à semelhança de Mafalda Anjos, que é uma comunista assumida, diz, bom, mas o Papa, vem ela com aquele ar muito clerical, bom, mas o Papa Francisco dizia isto. Mafalda, a Igreja também é contra o aborto. Portanto, se Vossa Excelência vai citar o Papa Francisco quando ele diz coisinhas que lhe agradam, então se calhar também deveria ser contra o aborto. É só assim por uma questão de coerência, não é? Portanto, não sei se é... Acho piada ver ateus e comunistas a citar a Igreja Católica para dizer, bom, mas diziam isto sobre determinadas coisas, o Papa tinha este posicionamento e tal, sim. Também havia um Papa que dizia que ser comunista e ser cristão eram duas coisas contraditórias. Também há, aliás, todos os papas, pelo menos eu não tenho conhecimento nenhum, nem faria sentido que existisse, mas todos os papas são contra o aborto. A Mafalda Anjos também é contra o aborto.
É um disparate, isto é tudo... Ouvir ateus a citar a igreja é das coisas mais deliciosas que eu encontro. Dar nota apenas de mais uma coisa. O Pacheco Pereira assumiu também aqui uma coisa que a maior parte dos comentadores tem assumido, que é: a guerra cultural não existe. É a direita radical que a tem alimentado. Direita radical e extrema-direita. E, portanto, ela não existe, nós não a estamos a perder. O que é bastante conveniente, porque ganharam a guerra cultural nos últimos anos. Uma boa parte das pessoas não sabia que essa guerra cultural existia. Vocês ganharam enquanto uma boa parte das pessoas não sabia do vosso domínio, visto que o vosso domínio era tão habitual que já ninguém o colocava em causa. E agora que estão a perder a guerra cultural, vocês assumem que a batalha cultural não existe. O que é bastante conveniente, diga-se de passagem. É uma boa estratégia, honestamente. Como é que vocês podem estar a perder uma coisa que não existe? Eu bem sei, é uma boa estratégia, admito. Mas tem alguma graça perceber que enquanto vocês ganhavam de forma frequente e constante e ninguém colocava em causa a vossa vitória, guerra cultural era porreira, pelo menos entre vocês, nos círculos mais intelectuais, não o diziam publicamente. Mas agora publicamente dizem isso, guerra cultural não existe, isso é uma invenção da direita radical. Para quem a está a perder, não deve haver melhor estratégia do que essa. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Têm as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.